Olá, você está no canal Andréia Rodrigues, Devocionais e Audiobooks, e hoje nós estaremos dando continuidade à leitura do capítulo 6 do livro Os Caçadores de Deus. O título diz: A Pedra no Meio do Caminho. Os problemas de Davi começaram quando ele e seus auxiliares tentaram prosseguir após toparem com a pedra. O Senhor nunca pretendeu que sua glória fosse carregada nas costas de instrumentos, veículos ou programas criados pelo homem. Ele sempre ordenou que sua glória fosse transportada por vasos humanos, santificados, separados, vasos que reverenciassem e respeitassem sua santidade. Os filhos de Abinadab passaram 20 anos junto à arca. Para eles, ela era uma caixa muito bem feita, bonita, mas comum, como qualquer outra. Provavelmente se sentiram honrados em serem escolhidos para guiar o carro que levava a arca, mas nenhum daqueles jovens estavam preparados e eles não conheciam as antigas prescrições concernentes à santidade de Deus. A caravana de Davi encontrou a pedra no meio do caminho. Os bois tropeçaram e Uzá segurou a arca para que não caísse. O nome Uzá significa força, coragem, majestade e segurança. A presença de Deus nunca precisou da assistência ou orientação da força humana. E Deus nunca permitiu nem permitirá que o braço da carne se glorie em sua presença, sem que experimente a morte. A glória de Deus abateu a carne que se aproximou viva de sua presença. E Uzá foi morto instantaneamente. Somente os mortos podem ver a face de Deus, e somente a carne que passou pelo arrependimento pode tocar sua glória. Alguém já viu alguma igreja funcionar como aquela de Jerusalém, descrita no livro de Atos? Creio que não. A morte de Ananias e Safira por terem mentido a Deus, Atos 5, 1 ao 11, deveria ser reexaminada pela igreja hoje. O mesmo Espírito visita a igreja hoje e seus padrões de santidade não mudaram. Quando a glória de Deus veio sobre aquela jovem igreja, houve temor entre o povo e também trouxe consigo sinais e maravilhas, fazendo com que muitos fossem acrescentados àquela comunidade santa. Atos 5, 11 ao 16. Por quê? Os líderes que eram submissos a Deus agiam no poder e autoridade do Senhor. Se você não fez nada de errado enquanto o pai esteve fora, não precisa temê-lo. Tão logo a presença do Senhor nos sobrevenha, começaremos a fazer as mesmas perguntas que passaram pelo íntimo de Davi quando ele viu quão sério era lidar com a presença manifesta de Deus. Com frequência me pego fazendo a mesma pergunta: por que eu, Senhor? Davi, o salmista e guerreiro de Deus, descobriu de repente uma faceta do caráter divino até então desconhecida por ele e pelos filhos de Israel. Infelizmente, é algo que a igreja hoje também desconhece. Davi decidiu cancelar a viagem para Jerusalém e deixar a presença que ele agora temia na casa de Obed-edom, próximo a Gate, uma antiga fortaleza filisteia. A arca permaneceu ali por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom juntamente com sua família e suas posses. Por que Davi tropeçou assim como os bois que puxavam o carro? Ele estava em estado de choque. Ele havia feito tudo o que sabia da maneira mais respeitável possível. Na verdade, os métodos de Davi foram semelhantes aos usados pelos filisteus anos antes para transportar a arca dentro do território israelita, de acordo com 1 Samuel 6:7.
Ele alegremente dançava à frente do cortejo, ao redor do carro, e junto com o resto do povo cantava e tocava instrumentos. Ele cria que Deus estava satisfeito com os esforços daquele dia. Eles eram uma pequena e feliz igreja, levando a presença de Deus de volta ao seu lugar. Então toparam com uma pedra na eira de Nacon, uma palavra hebraica que curiosamente significa preparado. E obviamente eles não estavam preparados. Quando Uzá acidentalmente segurou a caixa de Deus para que ela não caísse do carro, era como se Deus dissesse: basta, até agora permiti que vocês fizessem tudo do seu jeito. Se vocês querem a minha presença de volta a Jerusalém, terão que agir do meu jeito. Então Deus feriu Uzá ali mesmo e interrompeu o cortejo de Davi. Deus saiu de sua caixa e acabou com as programações humanas naquele dia. Chega de tentar conter Deus em programações vazias. Davi levou 3 meses para se recuperar, se arrepender e buscar a glória de Deus. O mesmo acontece quando experimentamos a manifestação da glória de Deus hoje. Muitas vezes temos a pretensão de impedir que o Deus que cuidadosamente guardamos em uma caixa caia de nossos frágeis programas. Não deveríamos ficar surpresos quando a glória de Deus rompesse nossas caixas. Algo sempre morre quando a glória de Deus entra em contato com a carne. Davi mudou seus planos e métodos porque o peso da presença de Deus subitamente rompeu sobre ele. O rei Davi pensou: este é um assunto sério. O que estamos fazendo? Sou a pessoa indicada para isto? Você está disposto a pagar o preço? Este é exatamente o lugar onde a igreja está nesse momento crucial. Chegamos ao ponto mais importante nessa mudança de Deus, onde estamos tentando transportar a glória de Deus de volta a seu devido lugar. Alcançamos o trecho onde o chão é irregular e o nosso carro novo está trepidando. É hora de nos perguntarmos: será que somos as pessoas mais indicadas para essa tarefa? Será que isso é o que realmente queremos? Estamos dispostos a pagar o preço e obedecer à voz de Deus a todo custo? Estaremos dispostos a aprender como lidar com a santidade de Deus? Devo avisar-lhe que a glória de Deus, a manifestação de sua presença, pode ferir o corpo da igreja local, como fez a Uzá. Um pastor ungido se aproximaria de sua congregação com muita bondade e diplomacia para dizer: se vocês não estão dispostos a buscar a face de Deus com seriedade, então procurem outro lugar. Se não se agradam em servir ao Senhor ou estão incomodados com a manifestação de sua presença, é melhor procurarem outro lugar, onde haja menos fome de Deus, para que possam ali permanecer. Por muito tempo, fizemos tudo do nosso jeito. Se quiserem permanecer como Saul, se estão satisfeitos em colocar Deus numa caixa, limitando-o a seus programas e procedimentos, por favor, procurem outro lugar. Devo adverti-los que a pedra no meio do caminho está agora a nos dizer que não será possível continuarmos assim. Quando você topar com tal pedra, compreenderá. Isso não funciona mais. Não é assim que se faz. É provável que até esse momento tudo estivesse muito agradável. Danças, pequenas harpas que nem fazem tanto barulho, pessoas cantando e até alguns números tradicionais de vez em quando. Mas quando a glória de Deus for restaurada ao seu lugar de origem, a carne e toda a pretensão humana será consumida diante de todos. E isso não será algo fácil de se ver. O arrependimento genuíno é algo que muita gente não consegue suportar. O dia em que eu confidenciei ao meu amigo pastor: Deus poderia ter matado você. Ambos sabíamos que havíamos tropeçado no caminho. Deus disse: vocês estão falando sério?
Querem que eu me aproxime? Querem minha presença? Então, vamos fazer do meu jeito. Só Deus sabe como os israelitas manejaram a arca, quando ela foi colocada pela primeira vez na casa de Abinadab. Mas sabemos que tudo foi bem diferente depois da morte de Uzá. Uma coisa é certa: ninguém tocou nela. O respeito pela glória de Deus marcou aquelas vidas. Provavelmente desejaram sorte a Obed-edom, dizendo: tivemos que enterrar um homem hoje. Ele foi fulminado ao tocar na arca, quando os bois tropeçaram no caminho. Por isso, seja cuidadoso. Davi pensou: não sei se realmente quero que a arca volte a Jerusalém. Ela pode nos matar a todos. Mas nos 3 meses seguintes, ele recebeu notícias de como Deus estava abençoando Obed-edom. De acordo com a palavra, a bênção estava sobre a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tocava era igualmente abençoado, incluindo suas posses, toda a sua família e os animais. Havia prosperidade e saúde. Creio que Davi foi checar tais notícias com Obed-edom. Sim, é verdade mesmo que você ouviu. O que você fez? Com certeza não a tocamos. Não deixei que as crianças chegassem perto dela, mas desde que você a deixou em minha casa, ela parece emanar riqueza, poder e autoridade. Essas coisas simplesmente aconteceram, não tenho nada a ver com isso. Davi rapidamente repensou sua posição a respeito da arca. Ele percebeu que se a presença e a glória de Deus trouxe bênçãos sobre uma família, o que isso poderia significar para toda uma nação? Então disse: tenho que levar a arca de volta ao seu devido lugar em Jerusalém. Quando Davi colocou a arca no carro pela primeira vez, ele e todo Israel pensaram: Deus ficará contente com isto. Vejam todas essas pessoas dançando e tocando ao redor da arca. Já que ninguém se preocupou em perguntar a Deus sua opinião, ele teve que acabar com a festa. Basta, nem mais um passo. Vocês notaram este tropeço no meio do caminho? Vamos parar por aqui. Se realmente querem que minha presença retorne ao seu lugar, de agora em diante será do meu jeito. Na segunda vez, Davi fez o que deveria ter feito desde o começo. Ele estudou nas Escrituras como Deus se moveu anteriormente, como a arca foi transportada de um lugar para outro nos tempos de como a arca foi transportada de um lugar para outro nos tempos de Moisés. Ele descobriu o verdadeiro propósito e função dos levitas e dos sacerdotes araônicos e percebeu pela primeira vez os paus para serem colocados nas misteriosas argolas nos 4 cantos da arca. Ah, é para isso que servem as argolas. É intrigante que o nosso majestoso Deus tenha ficado satisfeito com sua arca envergada sobre 2 paus. Nunca despreze a glória de Deus. Muitos líderes nas igrejas que estão famintos pela presença de Deus leem tudo o que podem a respeito do mover de Deus no passado. Por quê? Porque já topamos com a pedra santa no meio do caminho. Sinto que, se realmente queremos que a santidade de Deus e a plenitude de sua glória habitem em nosso meio, precisamos descobrir como lidar com ela de forma adequada. Sabemos que é nesse ponto que a carne cai fora, mas qual é a forma mais adequada? O que Deus quer que façamos? Nossa fome é grande demais para ser satisfeita com uma refeição. Queremos mais do que sua visitação. Queremos que ele permaneça. Queremos seu cabode, não o icabode. Queremos que sua presença se manifeste e fique entre nós. Estamos na mesma situação em que se encontrava o rei Davi. O maior perigo nesse momento é considerarmos comum aquilo que é santo. A Arca da Aliança permaneceu na casa de Abinadab por um bom tempo, mas a presença de Deus não estava ali em plenitude. Alguns escritores acreditam que Uzá esteve junto à arca quando criança.
Talvez ele tenha brincado com ela ou sentado nela. Se isso for verdade, é exatamente esse o motivo pela qual a presença de Deus não estava ali em plenitude. Quando você coloca a glória de Deus no lugar devido, a manifestação de sua presença e poder começam a ser restaurados em cada passo dado em direção à sua ordem original. Poderia aquele tropeço ter vindo do peso adicional da glória, o cabode, restaurando o poder de Deus na arca? Se não formos cuidadosos, permitiremos que as coisas santas se tornem tão comuns que começaremos a pensar como usar. Veja, posso tocá-la, cresci junto dela, é inofensiva. Vamos tocar a glória de Deus, mas será só uma vez. Nunca tome a santa presença de Deus por algo comum. Não pense que Deus não está operando somente porque não há ninguém chorando, tremendo ou profetizando. Pense duas vezes antes de bocejar entediado. Muitos dos grandes nomes na história da igreja sabiam que Deus nem sempre manifesta sua glória de forma que os olhos da carne possam ver. Se pudessem nos aconselhar, diriam: não busquem sensacionalismo, busquem Deus e o encontrarão. Temos que honrar a presença constante de Deus. Cuido para que ela não se torne algo tão comum para mim que eu comece a pensar que posso casualmente tocar sua santidade com minha carne. Quero o Senhor, custe o que custar, e não vou permitir que as coisas santas se tornem comuns para mim. Se você está empenhado em buscar a manifestação da glória de Deus, então ore comigo. Senhor Deus, estou aqui para encontrá-lo. Estou aprendendo como lidar com a santidade de sua presença. Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Uma das primeiras coisas que Deus faz quando manifesta seu poder na igreja é trazer de volta o respeito por este poder. Qualquer eletricista poderá lhe dizer que antes de mexer na parte elétrica de uma casa, sempre se desliga a energia. É a primeira providência a ser tomada. Por quê? Muitos admitem que já experimentaram um choque antes e o que aprenderam com tal experiência. Adquiriram um respeito profundo e pessoal pelo poder que há na eletricidade e seus efeitos sobre a carne desprotegida. Antes que Deus traga seu poder sobre a terra em sua misericórdia, ele primeiramente restaura nosso temor pela sua glória e santidade. Precisamos adquirir um respeito profundo e pessoal pelo poder da glória de Deus e seus efeitos sobre a carne que não foi consumida pelo arrependimento. Isso não quer dizer que não devemos nos aproximar dela, entre aspas, usá-la ou habitar nela. Assim como um eletricista é capaz de trabalhar junto a fios de 220 volts com segurança, uma vez que ele aprendeu a respeitar o poder da eletricidade, Davi e os israelitas aprenderam como honrar e lidar com a glória de Deus manifesta na Arca da Aliança. Eles até levaram consigo a arca na batalha mais tarde. Deus está nos chamando para levar sua presença à batalha todos os dias como arcas vivas ou tabernáculos do Altíssimo. O Senhor quer que habitemos com Ele em uma comunhão íntima, mas para isso a carne deve morrer. A unção e o poder de Deus virão sobre nós tão fortemente que sua presença irá adiante de nós em nosso escritório, nas prisões, nos shoppings e onde quer que formos. Tal avivamento é baseado na presença da glória de Deus, não na obra dos homens, e por isso não pode ser contido pelas quatro paredes das igrejas. A glória de Deus tem que fluir pelo mundo. Vejamos outro ponto. Na segunda tentativa de Davi em restituir a glória de Deus ao devido lugar, quando convocou os levitas e os descendentes de Arão para levarem a arca, ele deu um aviso solene que se aplica a todo sumo sacerdote do reino de Deus hoje. Entre aspas, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos,
para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. 1 Crônicas 15, 12 e 13. A palavra hebraica traduzida como santificar é kadash e significa separar ou tornar santo. Em outras palavras, temos que nos tornar santos, assim como Deus é santo. Você sabe o quanto Davi enfatizou a importância da santificação para aqueles homens? Penso que ele disse: Quero mostrar a vocês o túmulo daquele que não estava santificado. Vocês estão prestes a carregar a mesma arca que fez isto a ele. Então é melhor realizarem uma cerimônia de purificação agora mesmo. Imagino que os primeiros homens a colocarem os varais nas argolas se deram como mortos, somente mortos ambulantes. Somente mortos ambulantes podem lidar com a santidade de Deus. Vale mais que uma Coca-Cola. O mover do Senhor pela terra é marcado, com frequência, por noites e noites de purificação através do arrependimento. Se permitirmos que Deus nos conduza pelo processo de arrependimento e quebrantamento, sem impedir, resistir ou apagar seu espírito, então, quando o kabod, a presença substancial de Deus, vier sobre nós, teremos condições de suportá-la sem medo, pois estaremos andando na pureza de Jesus e nossa carne estará morta, coberta pelo sangue do Cordeiro. Os primeiros avivalistas do movimento pentecostal costumavam fazer algumas coisas das quais eu zombava quando jovem. Tenho uma tia que parou de beber Coca-Cola enquanto estava buscando a presença de Deus em sua vida. Ela gostava muito de Coca-Cola, mas orou: Deus, se o Senhor se manifestar a mim, nunca mais beberei outra. Deus levou em consideração o seu pedido. Eu costumava rir disso quando era criança e ficava balançando uma Coca-Cola na frente dela. Olhe, você não quer? Ela simplesmente sorria e dizia: Não, eu não quero. Aquele sorriso me fazia sentir que ela sabia algo que eu desconhecia. Agora, desde o dia em que Deus manifestou sua presença em Houston, posso dizer: agora eu a entendo, tia. Agora posso entender. Deus vale mais que todas as outras coisas com as quais nos apegamos. Deixe a sua inscrição, deixe também o seu gostei e até o nosso próximo capítulo, se Deus assim permitir.